Lindas, desejo a vocês uma excelente noite, que a gente possa aqui viver esse momento juntas, com muita conexão, com muita paz, com muito amor. Que vocês saiam daqui com coração repleto de esperança, de energia positiva para focar na vida de vocês, no crescimento de vocês. Eu desejo assim, gente, do fundo do meu coração, juro para vocês, que hoje seja um passo rumo à sua melhor versão. Eu lembro direitinho quando eu comecei a minha jornada, a cada curso, a cada palestra que eu ia, eu sentia, eu estou me direcionando, eu estou caminhando, e esse sentimento ele é tão bom, ele é tão bom, porque quantas vezes a gente passa dias, meses, anos fazendo tudo pelos outros e não dedicando tempo, não dedicando dinheiro, não dedicando a nossa energia para a nossa vida. Quem aqui é mãe? Me contem no chat. Vocês, então, que vocês estão mais acostumadas é dedicar a vida de vocês para alguém. Mas é necessário, né, gente? A gente não vai falar que é para deixar os filhos largados no mundo, mas eu quero te dizer que você também precisa se olhar. Você não pode dedicar 24 horas do seu dia só para os seus filhos e se esquecer, porque isso vai prejudicar eles também. Tudo na vida é preciso equilíbrio. Claro que no começo ali da vida do seu filho, a sua energia tem que ser muito voltada para ele, porque ele é um serzinho ali indefeso, mas depois você tem que começar a ir soltando, delegando também para as outras pessoas, para você ter ali um espacinho, um tempinho seu. E eu fico tão feliz quando as minhas clientes que são mães falam assim, Lohane, às vezes eu tô ali amamentando, mas eu tô te escutando e eu sinto que eu tô fazendo algo por mim. Isso é tão forte. Eu tô ali amamentando meu filho, eu preciso ter ele nos meus braços ali agora, mas eu tô ali focando em me desenvolver, em trabalhar minha autoestima. Às vezes eu tô ali num tempinho que eu tenho para me arrumar rapidinho, eu já escuto e eu já sinto que eu estou me trabalhando. Aí, cheia de mamães aqui. Sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque eu sei que para vocês ainda é mais difícil dedicar esse tempo. Mas eu estou aqui para te lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que existe uma dedicação muito grande que você precisa ter para o seu filho, mas você não pode se esquecer. Porque senão vários problemas começam a acontecer e isso acaba que prejudica a sua maternidade. Você não consegue entregar com presença para o seu filho, porque você não está presente em você. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Me conta aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? A gente vai falar muito sobre presença. Você está presente na sua vida. Gente, uma coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente assim começar a ter essa troca aqui, tá? E quem não conhece aqui, gente, o Zoom tem como é que chama? Um balãozinho que é o chat. Você pode ir ali, apertar o chat e mandar que eu vejo aqui o que que você está falando, tá? E no final também eu vou abrir um espaço para vocês compartilharem. E eu quero ter essa troca aqui, tá? Saberem o que que vocês estão pensando também sobre o que eu tô falando. E como eu disse, né, eu quero falar sobre presença, porque às vezes a gente tá aqui, mas a gente não tá aqui, sabe? Você tá ali, tipo, igual quando você chega numa loja e que a vendedora começa a te atender e você sabe que ela tá pensando em outras coisas, ela não tá nem te vendo, nem percebendo as suas necessidades. Ou às vezes você tá conversando com alguém e você vê que a pessoa tá lá no mundo da lua, não tá nem entendendo o que que você tá falando. Muitas vezes a gente tem acesso, a gente tem esse sentimento, né, de que eu tô ali, mas eu não tô presente. E isso faz com que muita coisa ruim aconteça na sua vida. E às vezes você pensa que é o normal, mas não é. Às vezes a sua vida tá ali um caos, todo dia é um problema, todo dia você acorda desanimada, você dorme desanimada, você passa o dia desanimado. E você acha que é normal. Mas não é normal.
Não é normal ter ansiedade todo dia. Não é normal ter cansaço todo dia. Você vai ter ali os seus momentos de cansaço. Mas se você fala assim, no, a maior parte do meu dia, eu tô cansada, estressada, desanimada, isso não é normal. Quem aqui hoje está se vendo assim? A maior parte do seu dia, você tem que lidar com sentimentos negativos. Cabeça pesada, e às vezes até mesmo o corpo pesado. Vivo assim, não aguento mais, eu já estava acordando assim. Só respondendo uma dúvida que chegou aqui, quem paga os 37 tem acesso a todo o conteúdo, inclusive ao desligamento de traumas? Não. Os 37 reais é para você entrar no camarote VIP. Lá você vai ter acesso a todas as aulas da especialização para você reassistir quantas vezes você quiser durante um ano, tá? E acesso ao curso Postura Magnética, que é onde eu te ensino a parecer segura antes de você se sentir segura. Mas o processo de desligamento de traumas, ele é muito profundo, né? Então, são várias aulas. A plataforma mesmo, Código da Mulher Segura, tem mais de 100 aulas. Entendeu? Então, assim, realmente é um conteúdo muito profundo que precisa ser ali no método, né? E tem que ter o apoio meu também com as aulas presenciais, que na verdade é online, né? Ao vivo. E eu vou te ajudando ali em todo o processo, mas eu vou explicar tudo sobre o Código da Mulher Segura no final, tá bom? Bom, bora lá então, gente. Então, vocês que estão se sentindo assim, né, cansadas, estressadas, na maior parte do tempo, a primeira fase do processo é você entender que você não é assim. Você não é assim. Você está assim. E por que que essa palavra que você pode pensar assim, ah, Lohane, é só uma palavra. Eu sou, eu estou, é a mesma coisa, né? Não? Hum. Presta atenção para você ver. Eu, quando eu falo assim, eu sou insegura, o que que quer dizer essa palavra? Quer dizer que eu sou assim. Então, é uma coisa que é a minha identidade. Grava essa palavra, que essa palavra aqui é o carro-chefe da nossa aula, tá? Você acha que é a sua identidade. Eu sou insegura. Não, você está insegura. Porque estar é um estado. É um estado que pode ter início, meio e fim. Então, hoje eu posso estar insegura aqui para esse momento, mas amanhã eu já posso não estar. Quando eu falo eu sou insegura, é em todos os horários, em todas as situações, em todos os momentos. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu estou cansada é uma coisa, eu sou cansada, eu sou desanimada, eu sou insegura, eu tenho baixa autoestima. Quando você fala assim, é como se você estivesse mandando para o seu cérebro que você é assim e pronto. E aí você entra naquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não é? Vocês conseguem perceber a diferença do eu sou pro eu estou? Manda aqui no chat. Sim, percebo. Ou quem não entendeu, manda. Não, não vejo diferença. Me fala. Pois é, tem diferença, né, meninas? Então, eu quero que, para a gente começar aqui o nosso conteúdo, você entenda que você não é quem você tem sido até então. Você está assim. E você está assim porque você aprendeu a ser assim. Com a vida. Você passou por tanta coisa. Você passou por tanta dor, por tantos processos, ou apenas por ver as pessoas agindo dessa forma, que você desenvolveu esse comportamento que você tem hoje. Mas a partir do momento que você, igual a colega colocou aqui, a desassociação do trauma, né? O desligamento, a partir do momento que você vive a desconexão emocional, que é a ferramenta proposta aqui,
Você começa a abrir espaço na sua mente para você criar novos comportamentos. Então, meninas, não adianta você mudar os comportamentos, querer mudar comportamento antes de mudar a identidade. Não adianta. Para você mudar e ser uma mudança duradoura, você precisa mudar primeiro a sua identidade, que é o nosso tema aqui hoje. Então, eu quero que vocês me falem com sinceridade. Quem aqui já tentou mudar? Já tentou mudar um comportamento e não conseguiu? Me conta aqui no chat. Quem aqui já falou assim, não, amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu vou ter outro tipo de comportamento, eu vou falar, eu vou me posicionar. Mas aí, às vezes, foi um dia, 2 dias, às vezes nem um dia, e você estava ali fazendo as mesmas coisas de novo, os mesmos comportamentos novamente. Eu. Sabe qual que é o maior problema hoje para mim vender o meu processo terapêutico? É as pessoas acreditarem nelas mesmas. Não é nem em mim. É porque você já se decepcionou tanto. Você já tentou tantas vezes e não conseguiu. Que aí, quando eu chego com a proposta, você pensa assim: ah, eu não vou conseguir porque eu já tentei. A maior dificuldade que eu tenho de vender hoje não é o meu método, eu explico com tranquilidade, todo mundo entende, todo mundo vê a diferença em mim, que eu sou o meu maior caso de sucesso do meu método, e a pessoa pensa assim: ah, não, eu não vou conseguir, porque eu já tentei várias vezes e eu não consegui. Só para fulana que dá certo, é só para ciclana que dá certo. Para mim, não. E por que, gente, que isso acontece? É porque você já tentou mudar o seu comportamento sem mudar a sua identidade. Se você tentar mudar o comportamento sem mudar a sua visão que você tem sobre você, você vai voltar aos mesmos padrões. Faz sentido? E eu vou te explicar aqui como que isso acontece. Porque isso se chama a sua programação mental. Eu sei que às vezes esse termo vocês até escutam muito, né, nas redes sociais, mas às vezes vocês não entendem exatamente o que que é. Quem aqui já escutou ressignificar? Quem aqui já escutou reprogramar a mente? Basicamente, gente, sabe o que que é isso? É, a sua mente, ela foi programada para ser do jeito que você é hoje. Pensa para você ver, você acha que é normal os comportamentos que você tem? Você acha que eles vieram do nada, do além? Não, você aprendeu a ser assim. Você aprendeu com seus pais, você aprendeu na escola, você aprendeu com seus amigos, você aprendeu com o ambiente que você vive, você aprendeu com os seus traumas. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu formou em você a sua visão de mundo e a sua visão sobre você. Só que não necessariamente são verdades. Vocês me entendem, gente? Pode ser que você viveu num ambiente onde era normal mentira, onde era normal traição, onde era normal alcoolismo, onde era normal a pobreza, tantas coisas. Que como aquilo foi o normal durante tanto tempo, até hoje, mesmo que você viva uma outra realidade, que você tenha melhorado de vida, que as coisas tenham mudado, fica ainda dentro de você, como se a qualquer momento aquele caos, aquele problema, aquela situação que você viveu lá atrás tivesse a chance de voltar. E você reage a isso mesmo mesmo sabendo que isso não está acontecendo na realidade. Olha se agora ficou muito confuso ou deu para entender. Então, por que que eu falei que você está do jeito que você está?
Porque a sua mente foi programada para ser assim. Como? Através de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Da sua família, do ambiente, da escola, de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E principalmente com forte impacto emocional. Aquilo que você viu, ouviu e sentiu com forte impacto emocional formou em você as suas crenças, que nada mais são do que as verdades que você acredita sobre você e sobre o mundo. Mas não necessariamente são verdades. Quem aqui já escutou assim, tendo um dinheirinho ali bom para sobreviver, tá bom. Ah, que tem? Beber todo dia? Eu bebo mesmo e tá tudo certo? Ah, não, isso tem de academia, é frescura. Cuidar da saúde? Nada. Precisa disso não. Ah, não, todo homem trai. São tantas coisas que a gente escuta que às vezes a gente pensa assim: ah, não, não vou acreditar nisso não. Mas dependendo de como fala, dependendo do que acontece, aquilo entra e fica. E aí, num belo dia, você ganha mais dinheiro, você dá um jeito de se sabotar. Aí o carro estraga, aí a máquina de lavar estraga, e aí aquele dinheirinho a mais que você tinha ganhado sumiu. Afinal, ganhando para sobreviver, tá tudo certo? Ou às vezes, você tá ali num relacionamento, é um relacionamento saudável, e você se torna o caos do relacionamento. Fica vigiando o seu lado o tempo inteiro, fica o tempo inteiro com aquela sensação de que tá sendo traída, briga até pela sombra, e às vezes a pessoa não tá fazendo nada. Mas o que que você viu lá atrás? Ou às vezes você quer se posicionar, você tem vontade de falar, você tem vontade de pôr sua voz pro mundo, mas na hora que você vai falar, você sabe o que que você vai falar, mas te dá um branco. Te dá um branco. Quem aqui já passou por isso? Sabia exatamente o que precisava falar, te dava um branco. Você ficava assim, meu Deus. Por quê? Porque lá atrás você pode ter sido duramente criticado, você pode ter passado por algum tipo de vergonha, alguma coisa, e você aprendeu que ficar calado é melhor. Você aprendeu que se você errar, você vai ser muito criticado. E aí você prefere nem tentar. A raiz da procrastinação tá aí, gente. Você só procrastina aquilo que você tem medo do resultado. Se você procrastina, eu tenho que acordar mais cedo para trabalhar. Aí eu fico procrastinando. Se fosse para acordar cedo para ir para Paris, você ia procrastinar? 3 horas da manhã estava levantadinha, com a malinha pronta para ir para Paris. O problema não é acordar cedo. O problema é a tarefa associada a isso e o significado que essa tarefa tem para você. Quem aqui tá tendo luzes? Luzes, tá iluminando. Por que que aqui, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem lá em cima, ó. Aqui, ó. Tem essa plaquinha aqui, despertar. Porque esse processo aqui é um despertar. Porque 90% das pessoas estão presas nos padrões de repetição. Pode ser que hoje você está presa em alguns padrões de repetição. Mas se você está aqui, você está apta a despertar. Despertar para entender que você não é quem você está sendo. Eu não sei nem se esse português está certo, mas só para vocês entenderem. Você é quem você decide ser. Da mesma forma que você aprendeu comportamentos que hoje você não quer carregar mais, você também pode aprender comportamentos que vão te levar para outro nível da sua vida, que é esse processo que você está aqui. Então, para você avançar, você tem que primeiro corrigir esses aprendizados, desaprender, para depois aprender novos comportamentos. E aí, esses novos comportamentos que vão te levar para novos resultados.
A Jordane falando, minha relação com o dinheiro é bem desafiadora, parece que você falou de mim. Pois é. Com certeza, Jordana, tem alguma situação relacionada a dinheiro que você viveu lá atrás que fez você ter uma crença negativa sobre o dinheiro. E aí ele não fica, ele não fica. Então a gente tem que entender que código interno que foi programado aí na sua mente com relação a isso, para você desaprender esse código, essa programação, e você aprender a ter uma relação boa com o dinheiro. Aí, depois que você desconecta sua mente daquela relação negativa, aí sim você consegue fazer planilhas, você consegue guardar dinheiro, você consegue se organizar. E tem um módulo que está lá na biblioteca de conteúdos do Código da Mulher Segura. Eu não sei se você já entrou, Jordana. Hoje eu vou lançar aqui para vocês, tá? O link com a condição especial para você entrar no Código da Mulher Segura. E lá tem a aula de padrões com relação a dinheiro, para você aprender a parte comportamental. Então, eu te ajudo a fazer a análise financeira do seu mês. Tudo ali com os prompts, gente, para a inteligência artificial fazer toda a análise do seu mês. Então, todo mês eu faço a análise do meu mês. Eu tiro meu extrato do banco. E eu tenho duas contas, né? Que eu tenho a conta pessoal e a conta profissional. Que eu tenho a conta da empresa. Então, eu faço a relação dos dois. E depois eu cruzo as informações. E eu consigo ali ter um relatório certinho. No mês passado, a inteligência artificial me falou: Ó, você gastou muito com restaurante. Eu tô assim, ah, meu Deus. Isso atrapalha até a dieta. E eu não ia nem perceber. Porque a gente vai pagando, vai gastando, nem vê, né? Aí me deu esse alerta. Eu tô assim, opa, esse mês eu já gastei pouquíssimo com restaurante. Por quê? Porque eu tenho a minha meta dos meus investimentos e eu tenho minha meta de saúde. Então eu vi que era uma coisa que precisava ter esse alerta. Olha que importante, né? Ter esse apoio da inteligência artificial. Só que eu faria isso eu tendo todos esses recursos. Mas eu faria isso se dentro de mim eu visualizasse que eu sou uma pessoa desorganizada, que o normal é ter dívidas, que o normal é dar um jeitinho ali no final do mês. Se eu não tivesse reprogramado a minha mente, o que que eu vi na minha infância? Dívidas, pagar o mínimo do cartão de crédito, trabalhar um dia para ter o dinheiro para comprar a comida do outro, ter cobrador na porta. Ai, gente, tem pavor disso. Porque foi tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti. Só que no começo da minha vida, quando eu comecei ali a ganhar dinheiro, com 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu me vi presa nesse padrão. Eu não consegui juntar dinheiro. Não consegui. Só que eu falo que assim, uma bênção na minha vida foi ter entrado no desenvolvimento pessoal cedo. Então eu consegui reverter isso. Mas a minha família ainda está toda presa em bagunça financeira, entendeu? Hoje eu sou a ovelha negra, só que eu falo que eu sou o cisne branco. Mas assim, o meu jeito de lidar com tudo na vida é totalmente diferente. Eu tive que rasgar ali a repetição de padrão. Mas sabe por quê que eu fiz isso? E eu fiz isso com muito orgulho, apesar de não vou falar só de coisas boas aqui, não, tá, gente? Esse romper gera também alguns momentos de solidão, porque não é tudo que você pode compartilhar, não é tudo que você pode falar, porque as pessoas não vão te entender e elas vão querer te puxar para o padrão de repetição. Mas eu prefiro estar comigo bem do que presa na dor. Foi uma escolha que eu fiz. Né? E pode ser que às vezes você nem precisa de tanto radicalismo, que às vezes não tem tantos caos assim, vamos assim dizer. Mas eu precisei, tá? E tenho uma relação ótima hoje, porque estabeleci limites claros, mas não é uma relação de presença constante, não. Entende? Porque eu quis quebrar para mim e para gerações para frente. Então foi um processo que eu fiz para minha vida e pelos meus filhos. E hoje você pode fazer isso também, tá? As mamães que falaram aí mais cedo, que estão aí, saiba que tudo aquilo que você consegue quebrar em você, você quebra para os seus filhos, porque provavelmente eles não vão ver.
não vão ouvir e não vão sentir você cometendo os mesmos erros que os seus pais, que os seus cuidadores, que as pessoas que você convivia cometeram. Então eles não vão ter essa referência negativa. Tá vendo como é que é lindo, gente, o processo de desenvolvimento pessoal? Ele é doído, dói. Você tem que falar não, você tem que fazer renúncias. Mas é tão gratificante. Você quebrar um padrão para os seus filhos não ter que passar por isso. Gente, é muito gratificante. E foda você mesma, né? Pra sua vida. Quem é que percebe a beleza disso? Me manda aqui, sim. A Jordana falou, principalmente minha mãe, até hoje fala muita coisa. Sempre que eu começo a faturar bem, eu me saboto para não continuar dando certo. É isso. A gente faz isso. Todo mundo que está preso no padrão de repetição faz isso. Por quê? Se você ganhar mais, se você crescer, se você estourar, você vai ter que se desconectar da sua família em algum grau. Porque eles estão presos no padrão. Só que vale a pena demais, gente. Eu não sou anti-família, não, tá? Eu sou a favor da família, mas não me passa os traumas, não. Eu sou anti-padrão de repetição, com certeza. Vocês querem ficar? E eu também, eu não sou aquela pessoa que fica palestrando também, não, pra família, não. Porque quando eu comecei a minha jornada, nossa, eu chegava lá e eu queria palestrar, ficava achando que eu era Jesus Cristo, pra falar na cabeça das pessoas. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu já entendi que ninguém muda se não quiser mudar. Eu aqui, gente, tem o caminho passo a passo. Por isso que chama código, porque é passo a passo para você dar um salto na sua vida. Só que se você não quiser, eu posso falar, eu posso te sacudir, eu posso te jogar para um lado, jogar para o outro, você não vai mudar. O meu papel aqui é te incentivar a caminhar e te apoiar na sua jornada, mas se você não quiser, ninguém vai fazer por você. Ninguém. E na família é a mesma coisa. Não tem como eu chegar lá com a pessoa com aquela cabeça toda calcificada ali, que o jeito certo de viver é aquele, eu vou chegar lá palestrar, falar na cabeça, pra quê? Se um dia me perguntaram, Lohane, como que você fez para mudar? Como que você fez para desenvolver sua autoestima? Como que você fez para sair de uma timidez de uma mulher que era com a língua presa, não conseguia nem falar direito? Para uma mulher que é professora, professora de pós-graduação, ensina todos os dias, fala no Instagram, cria conteúdo. Como é que é aquela menina ali que não conseguia abrir a boca para falar? Como que você conseguiu fazer isso? Aí eu posso explicar a jornada. Agora, chegar lá para ficar palestrando, nada. Não, é só sorrisinho. E tem até uma técnica que eu ensinei na última aula, as meninas morreram de rir. Vou contar para vocês. Quando você estiver conversando com uma pessoa que ela tá totalmente presa nos padrões dela, ela não quer te escutar, ela só quer falar, e você não quer se envolver com aquilo, mas você quer dar limites, vocês vão usar a técnica da vogal. O que que é a técnica da vogal? Você vai falar só assim, ó. Ah, a pessoa tá falando. Na sua cabeça. Aí você vai falar assim. Ah, é? E, ó, só isso. Não fale, não palestre, não diga que tá certa, não diga que tá errada. Só emita sons. Só emita sons. E toca a sua vida. Toca a sua vida. Pra que que você vai ficar falando com uma parede? Tem pessoa, gente, que é igual parede. Não adianta você falar. Ela não quer te escutar. Vocês gostaram? Quem aqui conhece uma pessoa que é igual a parede? Não adianta falar que ela não vai te escutar. Então não gasta essa energia, não. Gasta essa energia com a sua vida. Com a sua vida. Você não precisa ser conivente com o que ela está falando. Mas você não precisa se envolver emocionalmente. Só emita sons e saia de fininho, tá? Mas enfim, né? Já fomos para outro lugar. Vamos voltar aqui no nosso processo, tá? Então vamos lá, vamos ver se vocês até aqui estão entendendo tudo que eu estou trazendo para vocês. Então vocês hoje estão com aí com um pacotinho de problemas, né? Porque ninguém me procura assim, ah, Lorena, eu tô tão feliz.
Deixa eu viver uma jornada. Não. Infelizmente, a gente só aprende na dor, gente. Pouquíssimos aprendizados no amor. Eu fico pensando assim, tudo que eu aprendi na minha vida, eu posso contar nos dedos um momento feliz que me ensinou algo que me faça eu lembrar assim com facilidade. A maior parte dos meus aprendizados foi na hora que o bicho estava pegando. Na hora que o bicho estava pegando, eu tive que desenvolver novas habilidades ali na força. Eu quero que vocês parem agora para pensar. Me conta aqui, vocês aprenderam na vida, os aprendizados que vocês têm hoje. Foi mais no amor, na hora que estava tudo bem, ou na dor? Porque, gente, entender isso até traz um certo alívio, um certo conforto, no sentido de quando você estiver passando pelo Calvário, quando você estiver passando por aquele problema assim, cabeludo, traga para sua mente: eu vou evoluir. Chegou a hora da evolução. Gente, juro pra vocês. Hoje, eu ainda que sou terapeuta, eu ainda falo assim: isso daqui vai ser bagagem para os meus atendimentos. Isso aqui vai ser bagagem para meus atendimentos. Gente, na hora que vem aquele problema que eu falo assim, mas não é possível que tá acontecendo uma coisa dessa. Eu já trago para minha mente, nu, que salto que eu vou dar depois disso. Porque a vida, gente, é igual um joguinho, é igual um jogo de computador. Não tem aquele negócio assim que você tá jogando, aí você tem que vencer o chefão, que é o monstro ali, pra você passar de fase? A vida é assim. E no jogo, a gente não vai pra cima do monstro e bate, e joga tiro e vai aquela confusão, e você vai e passa de fase? Pois é. Por que que na sua vida, na hora que você vê o monstro, você cai pra trás? E você entra num processo de vitimismo. E você entra num processo de falar assim: ai meu Deus, chegou o fim, é o fim da minha vida. Não. A próxima fase está logo ali. É só você vencer esse chefão que se apresentou para você, que você vai avançar. Pronto. Entende? Só que isso, lógico que não tira a dor, não tira o medo, não tira o pânico, não tira a tristeza. Sentir, gente, essas emoções faz parte da vida. A pessoa mais, assim, quem que você pensa que é a pessoa, assim, mais feliz? Tem muita gente que fala, assim, da Virgínia, né? A Virgínia lá do Zé Felipe. Nossa, que ela tem tudo, ela é rica, ela é bonita, ela é milionária, tem filhos lindos. Gente, você já imaginou o que é que a mulher passa? Bombardeada de crítico o tempo inteiro. Ela é uma guerreira. Porque, assim, poucas mulheres aguentariam aquela pressão que ela aguenta ali todo dia. Então, não crie na sua cabeça que existe vida perfeita. A vida perfeita é a vida onde você entende, pra mim, tá, gente? Esse é o conceito assim que eu trago pra minha vida. A vida perfeita é a vida que você entende que você é maior do que qualquer adversidade que aconteça na sua vida. O processo do Código da Mulher Segura, gente, ele é exatamente para isso. Não é para não te tirar problemas, não é para eliminar os conflitos da sua vida e você ser só seguro e autoconfiante, e a sua vida ser só alegrias e bênçãos. Vou te enganar, não, tá? Se você tá querendo o código para você se libertar da dor da vida, não é para você, porque isso não existe. Se alguém estiver vendendo na internet para você a ideia de que você vai chegar num estado na sua vida onde tudo é lindo, maravilhoso, sem problema, sem dor, e você vai avançar e sua vida vai ser só perfeita? Mentira. Mentira barata. Mentira para te fazer vender, para te fazer comprar. Não acredita, gente. Não acredita nisso. Ah, só tem felicidade. Nada, gente. Tá até na Bíblia. Na Bíblia tá escrito: tereis aflições. Se o Filho de Deus, que foi Jesus, para quem crê nisso, né? Eu creio. Foi uma das pessoas que mais sofreu.
Quem dirá nós? Quem dirá nós? Então, para mim, o que que é a vida perfeita? É a vida que você entende que você é maior. Você é maior do que qualquer adversidade que se apresente na sua vida. Fez sentido para você, gente? E essa adversidade, ela vai te trazer dor, sofrimento, caos, vai, ela vai trazer. Só que você é maior do que essa dor. Então você olha para a dor com um olhar diferente. O que que acontece com a maior parte das pessoas que estão com a identidade? Lembra que eu falei desse nome? Identidade. Que estão com a identidade pautada em crenças negativas sobre si. Quando chega um problema, uma adversidade, essa pessoa ela pensa que ela é tamanica aqui. Ela pensa que ela é pequena, insegura, burra, sem brilho, sem energia. Se você tem a identidade de que você é pequena, quando chega um problema, você olha para ele e você pensa assim, ele é muito maior do que eu. E aí o que que acontece, mulher? Você cai para trás. Então, a maior parte das pessoas, gente, sofrem mais por problemas que elas desistiram, que elas pensam assim, ah, isso aqui não tem jeito, do que por problemas que elas fracassaram. As pessoas desistem antes de tentar. Às vezes tem algum problema aí na sua vida hoje que você está desistindo dele, pensando assim: ah, deixa o barco tocar, deixa a vida andar, porque você se vê pequena. Você acha que você não vai dar conta. Você acha que você não vai suportar. Por quê? Porque você é pequena? Porque lá atrás você registrou por alguma coisa que você viu, ouviu e sentiu que você era pequena. Então hoje pode ser que você está acreditando em um tanto de mentira. Já pensou para pensar nisso? Você pode estar achando que é verdade um tanto de mentira. Mentiras que contaram para você sobre a sua capacidade, sobre o que é a vida, sobre o que você merece ter na vida. A sua identidade, ela está completamente deturpada. Por isso que você tenta mudar o comportamento que está de fora, você tenta mudar o comportamento, mas não se sustenta. Por que que não se sustenta? Que a identidade, que é a base, ela que é o concreto ali da obra, ela tá toda quebrada. Me conta, gente, tá fazendo sentido esse raciocínio? Manda aí no chat se tá fazendo sentido para eu saber que vocês estão me acompanhando. Então, mulher, sim, sim, sim. Quem não estiver entendendo, me fala, faz pergunta aqui que a gente vai todo mundo caminhando junto. Então, o que que acontece? Até aqui, o que que a gente entendeu? Sua mente foi programada de acordo com tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Hoje, você tem esses programas internos. Quando você vai agir numa situação no presente, o seu consciente, que é a sua mente racional, até pensa, não, eu deveria agir de tal forma. Mas na hora que você entra sob pressão, não é o consciente que fala, é o subconsciente. E por isso que você age de uma forma que você, às vezes você mesmo sabia que não precisava. Às vezes você mesmo fala assim, nossa, não precisava, foi demais. Quantas vezes que eu olhei pra mim depois de uma atitude que eu era no excesso, na fala agressiva, no excesso ali, sabe?
Então a minha mãe falava assim: as suas palavras doem mais do que o murro. Então eu era muito agressiva com as palavras. Por que que eu era assim? Porque eu estava com uma ferida aberta ali. Então eu não queria nunca mais ser criticada. A pessoa começava a me criticar, eu criticava 10 vezes mais. Porque, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou falar com vocês. O nosso maior dom, ele pode se tornar o nosso maior veneno, se a gente não tiver autoconhecimento. O meu dom sempre foi com a fala, mas eu usava ela para articular para o mal, vamos dizer assim. Nunca fui maldosa, mas eu usava palavras pesadas para humilhar primeiro as pessoas, antes de eu me sentir humilhada. Quem aqui se vê nesse lugar? Tem gente que se cala e guarda para si, né? E fica com aquela coisa remoendo ali. Eu não. Eu pegava e falava. E os dois têm potencial de destruição da mesma forma. Da mesma forma. Então, tudo na vida é a gente caminhar para o equilíbrio, onde a gente fala, mas com equilíbrio, a gente se posiciona com equilíbrio. E isso que se chama inteligência emocional. Quem aqui já ouviu esse termo? Inteligência emocional. Inteligência emocional é a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Então, sentir raiva é importante. A raiva tem hora que é ela que nos move, mas na intensidade certa, na hora certa. Sentir alegria é muito importante, mas na intensidade certa, na hora certa, senão vira euforia. E você pode sair fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Não vai te trazer frutos. A Jordana falou, costuma guardar, depois o corpo somatiza tudo. Pois é. Então você guarda e aqui a emoção aloja na carne também. E aí o seu corpo fica ali, né? Reagindo. Tem gente que dá dor de cabeça, tem gente que dá dor no estômago. Então você se autodestrói. E isso gera peso. Então, para que se autodestruir, né? E aí, gente, então, agora a gente tem que reprogramar isso aí, né? Então, você foi programada para ser assim, você entendeu, né, que, ó, a Giane também falou não consigo falar, a Regina falou também não consigo falar. Então, o que que acontece, gente, com vocês? Vocês aprenderam que se calar é melhor. Ai, Lohane, mas não, eu vejo que é ruim. Mas você aprendeu em algum momento da sua vida que era melhor se calar. Ou você viveu uma situação de crítica ali, ou era muita briga, muita confusão, que você entendeu que não, se eu ficar calada, pelo menos eu vou evitar muita coisa. Então tá bom, pelo menos eu evito. Só que quem vive na evitação não vive. Você só evita. Então você fica o tempo inteiro assim: eu não vou falar, eu vou evitar, e você não tá vivendo. Você tá sobrevivendo. Porque você tem que ir pra vida, você tem que falar também as coisas. Porque senão as pessoas, elas vão passar por cima de você. E depois quem vai juntar seus cacos? Quem vai juntar seus cacos? Entende? Então a gente nunca pode jogar o nosso corpo na fogueira, não. Você tem que se proteger. E a gente se protege muito através dos limites que a gente impõe com a nossa comunicação assertiva. Por isso que tem um módulo lá no Método da Mulher Segura que fala comunicação assertiva, que é falar aquilo que precisa ser dito, mas sem exagero, no sentido de ofender. Que tem gente que acha que posicionar é gritar. Isso não é posicionar. Isso é ser arrogante. Posicionar é você falar o que precisa ser dito com educação, firmeza e segurança, sem o intuito de diminuir ou ofender a outra pessoa. Você defende o seu, sem precisar de diminuir o outro. Fez sentido para você, gente? Ó, eu tenho medo de falar e perder a razão. Aí você se cala, certo? Só que aí, você tá com razão? Qual razão que é essa? Entende? É a pessoa que tá definindo a razão, não é você. Você se calar, você não tá com a razão.
Você está concordando com o que a pessoa está te impondo. Então você está sendo passiva. Você não está tendo briga, você não está tendo confusão, mas você também não está agindo. Então você não está com a razão. Você não está com a razão. Você está aceitando o que a pessoa está falando. Quem está com a razão é a pessoa. Então, como que você pode resolver isso? Aprendendo o jeito certo de se comunicar. Só que tá vendo, gente, é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui com todas as meninas que eu atendo. A gente acha que a gente aprendeu as coisas, a gente não aprendeu. Sabe? Tem umas habilidades que a gente não aprendeu e a gente acha que é natural a gente aprender e não é. Você vai ter que estudar. Comunicação é uma delas. A minha comunicação, ela é totalmente agressiva. Só que existem as palavras certas que você pode falar que vai surtir muito mais efeito. É trocar por exemplo, vou te dar um exemplo. Você quer falar assim, deixa eu pensar uma situação. A pessoa vira e fala pra você assim, aqui, você quer me fazer tal coisa, pra você me ajudar ali com tal coisa, fazer aquilo? Aí você não quer, vai te atrapalhar. Só que aí, se você não tem inteligência emocional, você vira e fala, não, ai, não vou fazer isso não, nem preguiça, nossa, arruma aí, dá o seu jeito, dá os seus pulos. Ou o outro extremo, aham, não é, eu te ajudo. Aí você se prejudica, você se anula e você vai lá fazer pra pessoa. É os dois extremos. Qual que é o caminho do meio? Você pode olhar na sua agenda e você pode pensar assim, olha, agora eu não posso, que vai me prejudicar. Só que às vezes, 2 dias pra frente, 3 dias pra frente, você pode. E aí você pode falar com a pessoa, fulano, então, nesse momento eu não vou conseguir te ajudar, porque eu já tenho aqui minha agenda fechada. Mas tal dia eu posso. Pode ser? Olha que educação, gente. Ou às vezes, se você não puder de jeito nenhum, fala assim, fulano, infelizmente eu não posso te ajudar. Se eu pudesse, eu faria, mas é porque realmente eu não posso, senão vai atrapalhar minha agenda. Você me entende? Ponto. Não humilhei, não gritei, não ofendi, não guardei e me atrapalhei na minha rotina. Simplesmente posicionei com educação, só falando o meu limite. Eu não preciso de falar que a pessoa é folgada. Eu não preciso de falar que ela é sem noção. Eu não preciso de humilhar o outro. Eu só vou colocar o meu limite. Eu não posso. Ponto. Vocês entendem? E, gente, as pessoas não são assim. A maioria das pessoas, gente, está vivendo uma vida medíocre. É uma vida ruim mesmo. Sabe aquela vida ali que grita, xinga, guarda. É aquela confusão ali. Então você viu isso. Eu não aprendi a me comunicar na minha infância. Eu aprendi ou a me calar, que é o padrão da minha mãe, ou a gritar, que era o padrão do meu pai. Como eu via o padrão da minha mãe muito, eu senti fraco, senti meio uma fraqueza, eu fui pro padrão do meu pai. Eu disse, eu que não vou ser passiva. Então, ó, você é agressivo. Então, o que que eu entendi ali de pequeno? Existe o passivo e existe o agressivo. Vendo a situação e sem entender isso, tá, gente? Eu entendo hoje, mas isso tudo é criado naturalmente. Você vai sendo levado ali, você percebe uma coisa e você entende que tá, então é aquele comportamento ali que é o melhor, porque eu não quero aquele resultado. Só que tudo isso você nem tá vendo. A programação ela tá acontecendo, sua mente só registrando, só registrando, só registrando, criando crença, criando crença, criando crença, você nem vendo. Nem vendo. Por quê? Porque você ainda não despertou para entender isso. Eu fui, criei, falei assim, não, então eu vou ser agressivo. Achei mais fácil. E aí depois eu fui entender assim, gente do céu, mas pra que falar desse jeito? Quando eu comecei meu processo. E eu tive que aprender. Ah, tá, então eu posso trocar essa frase, essa palavra. E esse foi o intuito que eu desenvolvi também a robô, que vocês vão ter acesso lá no Código da Mulher Segura. Porque aí nessa robô, quem está aprendendo a falar agora, ela já é treinada com o meu método. Você pode falar assim: olha, eu quero mandar que a pessoa pro quinto dos infernos. Como que eu posso falar isso de uma forma educada? Ela vai te ensinar. Ó, você vai falar assim, assim, assim.
E claro que, gente, não é pra você ficar refém da robô, não, é pra você aprender, tá? É pra você ter ali uma base, uma referência, pra você agir e falar com as suas próprias palavras. Vocês me entendem? Então, você vai ter ali aquela agente 24 horas por dia, né? Que é a nossa robozinha ali, Nova Vida, e tem a Clara. A Clara é para organizar a sua rotina e a robô Nova Vida, ela vai te ajudar nessas questões. Que aí você vai desabafar ali com ela e ela vai te dar um norte ali do que você precisa falar, como é que você pode falar com educação. Quem aí tá precisando de uma ajudinha assim, de um robozinho ali 24 horas por dia para te socorrer num momento aí de crise? Eu penso em tudo, gente. Eu penso em tudo, né? Então, como eu disse para vocês, aqui é uma escola de desenvolvimento pessoal. Não é terapia, só terapia, não. É uma escola para te ensinar uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de desconectar sua mente de aprendizados negativos e te ensinar uma nova forma de agir com a vida. As meninas falam assim, eu. Pois é, lá no Código da Mulher Segura, vocês vão ter, tá? Bom, então, dito tudo isso, quero dizer que vocês perceberam que existe uma linha de raciocínio para você mudar e durar a mudança? Não adianta querer mudar o comportamento sem mudar a identidade. É a identidade que sustenta o comportamento. E a sua identidade, ela foi formada através de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, principalmente com forte impacto emocional. Então, hoje pode ser que você se vê com o olhar, com óculos das suas dores. E você tem uma visão limitada sobre a sua capacidade, sobre o seu potencial. Quem aqui já escutou dos outros? Quem aqui já escutou dos outros assim? Ai, mas eu vejo que você tem tanto potencial para tal coisa. Ou às vezes fala assim, não, mas você tá tão bonita hoje. E dentro de você, a primeira coisa que vem é: tô nada. Tem potencial nada. Não dou conta, não consigo. Quem já passou por isso? Fala a verdade, que eu tô de olho em vocês. Eu falo com meus clientes que eu tenho um radarzinho aqui de mentira, tá? Vocês não mentem pra mim, não, que eu vejo. Então, gente, a gente se vê com o olhar das nossas crenças. Se você for uma criança incentivada, apoiada, ajudada, você vai se ver como grande. Porque isso foi implantado dentro de você. Agora, se você viveu com caos, crítica, confusão, bagunça, instabilidade, ou às vezes excesso de proteção que faz você se sentir até pequeno. Porque sua mãe não te deixava ter atitudes, não te deixava agir, ela queria fazer tudo, e aí você não aprendeu a ter segurança em você. Você só tem segurança se você tiver com uma pessoa do seu lado. Então, todo excesso e toda falta gera em nós uma visão deturpada de nós mesmos. Vocês estão me entendendo, gente? A Regina falou: eu me sinto muito para baixo, acho que eu não sou capaz e ruim demais. Pois é, você acha que isso é verdade, Regina? Sinceramente, sim, é uma mentira. Sabe por quê? Porque você é uma mulher igual todas nós. Então, tudo aquilo que você tiver vontade de fazer, se você tiver dedicação, paciência e foco no processo, você vai conseguir. Hoje você está se sentindo para baixo e achando que você não é capaz, provavelmente é porque você não está nem tentando. A sua identidade ela tá tão presa em você acreditar que você é menos que você evita até de tentar. Lembra que eu falei lá no início da aula que a maioria das pessoas elas estão presas porque elas estão vivendo desistindo ao invés de fracassar? Você não chega nem a fracassar porque você desistiu. E me conta, até quando você vai desistir de você? Até quando você vai ser, às vezes, uma incentivadora de pessoas, falando, fulana, vai lá e faz.
Se alguém que você ama chegar pra você e falar assim, ah, eu quero desistir, eu não tô conseguindo, sobe um negócio em você que você se torna a coach, a mentora. E você fala, você não vai conseguir desistir, não, porque você é capaz, porque você consegue, porque você é isso e você é aquilo, não é? Mas e na hora de falar pra você? Você fala? E na hora de se apoiar? Você se apoia? E na hora de se incentivar? Você se incentiva? Não, né? Pois é. É porque você vê no outro o outro em si. Só que você se vê com o olhar das suas crenças. Você se enxerga com a visão dos seus aprendizados. Você se enxerga com o limite que te colocaram. E quando você olha para o outro, você está vendo o outro, você não está vendo as dores dele, o que que ele passou, você está vendo ele. E da mesma forma como quando alguém te vê, ela tá te vendo. E por isso que às vezes é mais fácil ela acreditar no seu potencial do que você mesmo acreditar. Porque você está se vendo com o óculos das suas dores. Você não está vendo a realidade. A Jordana, eita, que tava na cara que eu levei aqui. Bora acordar para a realidade. Bora acordar, lindas. Bora acordar para a realidade. Porque a realidade é que você hoje se enxerga com a limitação que a vida te apresentou. E qual que é o seu papel agora? É começar a desconectar dos aprendizados negativos. Eu tenho certeza, gente, absoluta, absoluta, que vocês tiveram algum aprendizado positivo. Então, os aprendizados positivos, guarda. Os aprendizados negativos, limpa. Eu aprendi a ser endividado. Limpei. Eu aprendi que não precisava de guardar dinheiro. Limpei. Peraí, só um minutinho. Ah, tá. Ah, tinha saído aqui do ar, voltou. Eu aprendi que. Deixa eu ver com relação ao meu autismo. Nossa, eu levei muitas críticas na vida. Sofri várias situações de bullying. Então, eu me via como uma feia, sem capacidade, tinha língua presa, não sabia me comunicar bem. Então, eu tinha todos esses aprendizados sobre mim. Jamais eu estaria aqui falando para vocês. Eu já fiz palestra para mais de 1.000 pessoas. Jamais eu teria coragem de subir num palco, pegar um microfone para falar para 1.000 pessoas, tendo a visão que eu tinha sobre mim antes de desconectar emocionalmente desses aprendizados negativos. Vocês acham que eu ia ter coragem, gente? Não. Por quê? Porque eu me via como uma little baby. Eu me via como uma pequenininha que nó. Eu olhava, e é engraçado, gente, quando é para ser nosso, o coração ele arde. Eu não sei se vocês reparam nisso na vida de vocês, mas eu ia em palestra, igual eu trabalhava em empresa mesmo, né? Empresa convencional. Aí tinha aqueles momentos de palestra do CIPAT, essas palestras assim que a empresa obriga a gente a ir. Todo mundo ia obrigado e eu ia numa alegria assistir. E a mentora falava, a palestrante ou o palestrante, aquilo queimava meu coração. Só que, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Tá vendo, gente? Como é que a gente é? A gente é assim. Às vezes Deus tá comunicando com a gente ali no nosso coração. Tá ardendo o nosso coração. E a gente tá, olha pra aquilo e fala, não, não é pra mim, não. E a gente se engana. A gente se engana, entende? E atrasa o nosso processo de evolução. A Silene falando, isso explica porque eu vejo capacidade no outro e em mim não, exatamente. Porque você se vê com o olhar das suas dores. E você vê o outro. O que que ele tá fazendo ali? E ele se vê com o olhar das dores dele.
deles, provavelmente. Quem se cura começa a ver capacidade em tudo. Gente, hoje eu vejo assim, porque depois que você desperta, você fica reparando os detalhes. Os detalhes. Então hoje, ontem, eu até contei nos meus stories, não sei se vocês me seguem, vou até deixar meu arroba aqui, que se alguém não me seguir, já pode me seguir lá no Instagram, pra gente ter troca por lá também. Por lá também. Ontem eu até contei pra vocês. Eu tava gravando uma aula, eu não tava num bom dia, tinha acontecido algumas coisas na minha vida. Mas eu comprometi a gravar, tava gravando. E fazendo com o maior carinho do mundo e tal. Passou 40 minutos de aula, eu perdi a aula por uma questão de conexão. Gente, eu quis morrer. Porque eu tô assim, 40 minutos falando, falando, explicando e tava ficando bom. Sabe quando você sente assim, nu, tá ficando muito claro, elas vão entender e tal. Você vai falando naquela alegria, naquela empolgação, corta 40 minutos perdido. E eu, num mau dia, e fazendo o que tinha que ser feito. Então, gente, eu senti ali um desânimo muito grande. Só que, o que que eu falei com vocês da inteligência emocional quando a gente busca? Eu percebi a emoção vindo, raiva, frustração, deu até vontade de chorar na hora. A gente, mulher, tem isso, né? Dá uma vontadezinha de chorar. Aí, eu falei assim, o que que eu me comprometi a fazer? Eu me comprometi a gravar. Então, pega e grava. Não vai adiantar nada eu ficar assim, por quê? Ai, tá vendo como é que não dá sorte na vida? Que não vai adiantar. E se você chorar, você ainda vai borrar sua maquiagem, que ainda vai prejudicar mais ainda a aula. Então, engole o choro nesse momento, grava a aula, depois você solta a frustração. Então, eu entendi que eu bravejar naquela hora não ia ser a emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Eu falei assim, depois eu bato ali no travesseiro, depois eu tiro essa raiva. Mas agora eu tenho que trabalhar. Então eu consegui me controlar. E aí, no final, que era o momento que eu poderia esbravejar e falar, se Deus me livre, nossa senhora, que canseira, eu olhei pra mim na câmera e falei: você é foda, viu? Olha como é que você segurou essa raiva que antes você ia estourar a raiva, se colocar como vítima da situação. Olha como que você segurou a onda e fez o que tinha que ser feito e fez bem feito. Parabéns. E aí eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. E antes eu teria xingado, brigado e me sentido mal. Não, não fiz. Nossa, amanhã eu vou ter que gravar então, né? Ia ter atrasado a minha vida. Eu aprendi a concentrar na emoção, soltar ela, inteligência emocional. E depois eu fiquei feliz. Não tinha nem mais raiva, só tinha alegria, porque eu consegui superar uma, um peso ali pra mim, que antes eu não conseguiria. Fez sentido pra você, gente? E eu ensino exatamente isso no método. Então, olha a pergunta que a Amanda fez aqui. Como desconectar da identidade antiga, as crenças negativas, e se conectar com a identidade que Deus me criou para ser? Mudar a forma de se ver. Esse é o processo do Código da Mulher Segura. Eu quero explicar exatamente isso aqui para vocês agora. Porque então eu fiz a introdução, né, para vocês entenderem que vocês estão se vendo com a imagem de que vocês não são, que é de fato a voz dos seus traumas. Vamos apelidar essa imagem como franga? Eu sempre brinco com meus clientes assim, ó, tem a franga e tem a voz de Deus, que eu também não gosto de ficar falando aquele outro nome, não, sabe? Então é a franga e a voz de Deus. A franga, ela é quando você começa a pensar assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, franga, franga. E a voz de Deus é quando você sente aquele negócio no seu coração, nossa, eu queria tanto estar lá naquele palco, eu queria tanto estar fazendo tal coisa, eu queria tanto estar me posicionando, eu queria tanto que as pessoas me respeitassem. É Deus falando ali com você da sua capacidade. Então, como diz a Amanda, desconectar da franga para acessar o seu poder interno. É isso que eu vou falar aqui com vocês agora.
Mas na verdade eu quero saber, né? Vocês querem saber? Querem saber? Posso abrir o jogo aqui? Como é que é o processo completo do Código da Mulher Segura para vocês? Então, até aqui, gente, o intuito da aula, né, para muitas pessoas, era esse despertar. É você entender que você não é quem você está sendo. Mas avançar para isso, para viver esse processo, você tem que querer. Lembra que eu falei que ninguém muda sem querer? Então é uma jornada. Então eu quero saber. Vocês querem saber? Posso falar? Não vou falar que vai ser fácil, mas eu vou falar que tem estrutura, tá? Estrutura. Então, como vocês me permitiram, sim, eu vou apresentar para vocês, então, o como vocês vão mudar esse padrão, tá? Quero muito. Pois é. Então, chegou a hora. Deixa eu só abrir aqui o slide, que eu acho que vai ficar mais fácil, sabe? Pra vocês visualizarem, que tem algumas imagens que facilita também. Vamos lá. Eu já tinha até deixado mais ou menos separado aqui para vocês. Ó, vocês falando, né? Quero muito, quero muito, quero muito. Então, bora. Ó, só pra gente, então, antes de eu passar aqui, né, esses tópicos, eu quero saber. Fez sentido até aqui, então? E agora a gente pode começar dessa parte que existe a franga e existe a voz de Deus, que é o poder interno? Então, bora lá. Olha se vocês estão conseguindo ver. Tá dando para ver aí o slide? Tá visível? Me manda aqui no chat. Vou deixar o chat aqui abertinho, tá? Para continuar vendo as dúvidas de vocês também. Então, deixa eu só. Chega de franga. É isso! Eu sempre falo isso, ó. Sai fora, franga! Sai fora. Ontem, inclusive, na hora que eu comecei a dar o show da franga que eu falei assim, ó, franga, você não tem vez aqui mais, tá, querida? Você pode até tentar dar o seu show, mas o meu poder interno, ele fala mais alto e eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, vamos começar daqui. Você não nasceu insegura. A sua mente aprendeu a viver assim. E tudo que foi aprendido pode ser transformado. Então, é esse método que eu vou apresentar para vocês. Essas partes teóricas, gente, que eu já falei, vou pular, porque eu quero, né, acelerar, tá? Esse processo. Então, como que você vai viver? Olha aqui no finalzinho, gente, é esse método aqui, ó. Você vai primeiro se desconectar dos padrões que te limitam, depois você vai criar a sua nova identidade e depois você vai sustentar a sua nova vida para o seu próximo nível. Esse que é o processo. Então não adianta você querer assim, ah, eu quero agora ser fitness, eu quero ir na academia. Se você não se desconectar dos padrões internos negativos que te fazem ver a academia como algo ruim, cansativo, não precisa, eu não me amo, porque tem muito disso, né? Quando a gente não consegue fazer algo que nos beneficia, é porque tem crença ali de autoestima, né? É porque, primeiro, você tem que se desconectar desses padrões. Depois que você vai começar com os novos hábitos. E depois, gente, tem uma parte importantíssima, que é o sustentar, que é o que eu falo muito com vocês no Instagram. A rotina cura. Você vai aprender a criar uma rotina que vai te levar para o próximo nível. Isso é o fantástico, tá? Então vamos lá. Talvez hoje, então, né, quem tá falando assim, sai pra lá, franga. Talvez hoje você pode estar pensando demais antes de tomar qualquer decisão. Você sente que precisa da aprovação dos outros. Você aceita menos do que merece. Você fica se comparando. Você fica com medo. Você sente ali no fundo que você pode viver muito mais do que você vive hoje, mas você só não sabe por onde começar. É isso, gente, que vocês estão sentindo? Porque é exatamente isso, tá? Isso que eu senti. E por isso que às vezes você tenta mudar, mas você acaba voltando para os mesmos padrões. Porque é igual eu falei com vocês. A sua mente, ela foi programada. Então, por isso que às vezes você sentia que você precisava agradar para ser amada. Você precisava ser perfeita para não ser criticada. Você sentia que demonstrar as suas opiniões poderia ser perigoso.
Você sentia que errar era fracassar. Você sentia que você nunca era boa o suficiente porque você tinha ali muitas críticas. E aí, hoje, muito das suas decisões ainda são influenciadas por essas programações, que foram os padrões emocionais. Quem aqui se identifica com isso? Quem aqui percebe agora que eu estou fazendo essa ligação, que tem muita situação do passado que interfere até hoje na sua vida? Quem aqui percebe isso? Manda aqui sim, para eu ver se vocês estão conectados comigo nisso. E aí, qual que é o nosso problema aqui agora, né? Como é que eu vou reprogramar? Como que eu vou reprogramar? Tô gabaritando em tudo. É isso, é isso. Eu gabaritava em todas, todas. Igual eu falei com você, gente. Eu sou a prova viva da mudança, porque ô vidinha ruim que eu tinha, viu? Lá no meu Instagram eu conto algumas das minhas histórias, mas nossa senhora, Deus que me livre. Falei assim, não, não quero essa vida mais, não. Nó, sem dinheiro, sem gostar de mim, só me relacionando com pessoas que me criticavam. Gente, nossa senhora. E, uma coisa importantíssima que uma colega falou aqui, doente. Gente, eu adoecia. Eu era aquela farmácia, eu tinha um orgulho de falar isso ainda. Igual que eu tô lembrando disso, gente. Falando aqui com vocês, eu tô lembrando disso. Eu tinha um orgulho de falar que eu tinha a farmácia na minha bolsa. E eu andava com uma sacola com todos os remédios. Eu ainda verbalizava. Eu tenho a farmácia na minha bolsa. Gente, doente, emocionalmente e fisicamente. Então, como que eu comecei a mudar isso? É aqui, gente, que a gente vai começar agora com o conteúdo que vocês querem saber, né? Como é que eu crio uma nova programação? Então, você não conseguiu mudar até hoje, igual a colega comentou aqui, que eu me sinto presa nos mesmos tipos de relacionamento. Você não conseguiu mudar até hoje porque a sua mente está programada e o seu cérebro busca economizar energia. Então, ele fica criando caminhos neurais baseados nas experiências que você viveu no passado. E esses caminhos se tornam automáticos. Então, hoje, por exemplo, você não pensa assim, eu tenho que escovar dente. É natural, você aprendeu isso com alguém, e é natural que você escove o dente, porque virou um caminho natural. E geralmente, você escova o dente do mesmo jeito todo dia. Geralmente, você começa pelo mesmo lado, vira para o outro lado. Repara para vocês verem. Porque a nossa mente, ela tenta o tempo inteiro criar padrões. Só que isso também vai para as nossas emoções. Então, as emoções que você sentiu na infância, se você sentiu ali humilhação, crítica, rejeição, você tende a buscar sentir elas de novo, gente. Aí que tá o problema. Você tenta buscar sentir ela de novo. Lohane, mas eu vou me sentir humilhada, eu quero me sentir humilhada. Não é que você quer isso, você não quer isso. Mas o seu subconsciente está programado para se colocar em situações de humilhação. Porque é o conhecido. Você prefere lidar com a merda conhecida? Desculpa a palavra, mas é a palavra que mais define isso. Do que ir pro desconhecido. Tem gente que prefere ficar com um cara que humilha, porque você sabe lidar com a humilhação, você acha que sabe lidar, né? Quer se calando, quer se anulando, do que você tá com um cara bom e ele te gerar insegurança, porque ele é tão bom que você acha que ele é maior do que você e que ele vai te largar a qualquer momento. Aí você prefere ficar com um cara ruim do seu lado, mas que é o ruim que você sabe lidar. Explodiu uma luz aí na sua mente? Você prefere. Não me engana, porque é isso mesmo. Você prefere ficar na merda conhecida, porque você sabe lidar com ela, com esses mecanismos de proteção, né? Se anulando ou gritando, mas você sabe lidar, do que você ter que ir num lugar bom, que você nunca viu algo bom, e você pensa que você é pequena. Você pensa que você é pequena para o novo. Aí você se sabota. Gente, nossa, quantas clientes que eu já atendi que se sabotou em um relacionamento bom porque não sabia lidar com o bom. Quanta gente já se sabotou com um cargo bom porque não sabia lidar
com estar num cargo bom. Quantas pessoas já se sabotaram com a sua autoimagem, com a sua autoestima, porque não sabia se ver como bonita? Pensava assim, ai, se eu tiver muito bonita, se eu tiver muito elegante, eu vou ser vista e as pessoas vão falar de mim. Então eu prefiro ser feia, capenga, igual todo mundo, que aí eu vou ser mais do mesmo do que eu tá bonita. Gente, gente, fala a verdade. Quem aí? Tá nisso? Acho que se todos estiverem sendo do mesmo jeito, só muda o endereço. Aí, as crenças. Ah, é tudo igual, só muda o endereço. Lógico, os homens que você conheceu foram todos iguais. Agora, começa a mudar seus comportamentos. Começa a mudar sua identidade, se você não vai começar a atrair pessoas diferentes. É forte. Dói. Eu sei que dói, mas liberta. Porque você começa a entender que a vida reage às suas atitudes. Você que se anula, você que se abafa, e a vida vai reagir a isso, trazendo pessoas que te abafam, situações que te anulam. Enquanto você não dá o basta e fala assim, chega, chega disso, chega, você vai continuar vivendo as mesmas situações. Quando você não muda, você continua vivendo o passado pro resto da sua vida, pro resto da sua vida. E aí, chegou o momento de você mudar isso, né? Então, quem aqui quer criar uma nova identidade? Quem aqui quer criar uma nova identidade? Quem aqui quer se ver de uma forma diferente? Quem aqui quer elevar os seus padrões, elevar o seu nível de merecimento, elevar o seu nível de segurança interna? E foi por isso que nasceu o Código da Mulher Segura. Enquanto a maioria tenta controlar as emoções, você vai compreender de onde elas vêm. Enquanto a maioria entende que é lutar contra a insegurança, você vai aprender a diminuir a força dos padrões que limitam essa insegurança. Enquanto a maioria das pessoas tenta criar novos hábitos, você vai aprender a construir uma identidade capaz de sustentá-los. E é aí que a gente chega no método, tá? Então, qual que é a primeira fase do método, meninas? Presta muita atenção, tá? Que isso aqui deve ser algo novo para vocês, porque esse método é um método autoral, tá? Ele é meu. Eu desenvolvi através de todos os cursos, de tudo que eu fiz, né? Hoje, igual eu falei para vocês, eu também sou professora de pós-graduação em neurociência, em hipnose. Então, muito do que está aqui é um conteúdo muito robusto de realmente o melhor que há no desenvolvimento pessoal, tá? Então, nessa primeira fase, que é o desconecte-se, é a hora, né, que a colega perguntou, a Amanda, como que eu vou fazer isso? A técnica que eu ensino aqui vocês é a hipnose. E muitas pessoas, gente, têm preconceito com hipnose, acham que hipnose é ficar louca, que é perder as forças do corpo, e não tem nada a ver. Primeiro que eu vou te ensinar a fazer a hipnose com você mesmo. Já quebra ali uma crença grande das pessoas, né? Que é assim, o profissional ele vai fazer sacanagem comigo, ele vai me colocar num estado que eu posso fazer, ele pode fazer qualquer coisa comigo que eu não vou saber fazer, né? Viver ali. Não. Você vai fazer na sua casa, com seus fones de ouvido, seguindo os comandos. Para quê? Através da hipnose, você tem que sentir, né? Explicar é muito difícil, mas eu vou tentar aqui o melhor que eu puder para vocês, tá? Através da hipnose, você vai entrar num estado de concentração. Então, é como se fosse uma meditação guiada. Você vai entrar ali no estado de foco, de concentração, você vai respirar, você vai se conectar com você. E eu vou começar a te conduzir para você acessar algumas memórias. Ah, Lohane, mas eu não lembro nada do meu passado. Com a condução certa, você vai lembrar, tá? Ah, Lohane, mas vai doer na hora que eu lembrar as lembranças. Já tá doendo, bem. Já tá doendo. Então, você lembrar não vai doer mais. Só que vai doer? Vai. O que já tá doendo.
né? Você permanecer desse jeito tá doendo, não mudando a sua vida já tá doendo. Então vai doer. E aí, nesse processo, eu vou te ensinar a ressignificar. E o que que é ressignificar? Você vai ver a situação de uma outra forma, através da ferramenta Novo Passado, que é uma ferramenta que eu vou ensinar a vocês. Mas tem que ser no código, gente. Não tem como eu explicar aqui, não, porque são aulas e aulas e aulas para você aprender a fazer. Mas você aprende. E aí, você vai reescrever o seu passado mentalmente. Ai, Lohane, mas isso vai adiantar? Eu vou saber que é mentira? Não. Vou te explicar, vou te dar um exemplo. Quando você está assistindo um filme, você vê ali o casal ali, a menina do filme morre. Você desaba a chorar. Você sabe que ela não morreu, né? Você sabe que é uma mentira, que eles são atores, mas teve um impacto emocional, não teve? E isso gera em você como se fosse verdade. Então, qual que é o processo que faz a hipnose funcionar? É você conectar com a emoção. E quando você aprende isso, que eu vou te ensinar lá, você traz emoção. Lembra que eu falei com vocês que vocês aprenderam com forte impacto emocional? Os problemas negativos? A gente vai trazer forte impacto emocional para você aprender as coisas positivas. E aí você vai viver esse processo com o áudio, imaginando, sendo guiada. Vai vir um impacto emocional, pode ser que você chore, pode ser que aconteça ali um processo de liberação emocional, mas você vai trazer um novo olhar para essa cena, que eu vou conduzir também, e você vai trazer um novo sentimento associado àquela cena. Então, se antes o sentimento associado àquela experiência era um sentimento de dor, agora, de alguma forma que você vai reconstruir, que isso é com você, a sua mente vai trazer a melhor solução para aquele momento. Você vai olhar aquela cena como uma superação. E isso vai desligar a voz da franga. Porque a voz da franga é a voz da vítima. Você vai sair daquela situação como vítima. Você não vai ser mais a vítima. Você vai trazer um ar de superação. E isso vai desligando os padrões que te ligavam ao vitimismo, à franga. E você vai começar a ver você como mais forte, mais forte, mais forte. Então, na desconexão emocional, você tira a força da franga e você aumenta o seu poder interior. Aí sim você está preparada para criar novos hábitos. Porque quando você sai do vitimismo, você se vê como forte. E se você se vê como forte, você se vê como capaz, a pessoa capaz consegue desenvolver novos hábitos. A franga, não. A vítima, não. A pessoa capaz consegue. Bom, agora foi muita coisa, né? Vocês entenderam? Eu tentei explicar da forma assim, mais leiga possível, mas existe todo um padrão neurológico que acontece aí, de conexões neurais, de impulsos nervosos, de sinapses, mas isso é a nível de pós-graduação. Aqui eu tenho que trazer para você o cerne da questão, né? O que que você precisa saber é que, através da hipnose, que você vai fazer com você, eu vou te conduzir para você desconectar a voz da franga, que é o impacto emocional traumático, e você vai começar a ver aquela situação como uma superação. Isso vai aumentar o seu poder pessoal. Aumentando o seu poder pessoal, você consegue criar uma nova identidade. Bom, quero saber aqui. Deu para entender? Manda aqui no chat assim, sim, 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 ou não, 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 não. Pra eu saber que essa aqui é a parte mais importante, porque realmente é o cerne da questão, o desconecte-se. Sim, 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 sim. Ótimo. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Podem perguntar aqui. E aí, gente, quando você corta o elo com aquela situação, você começa a desenvolver os novos hábitos, que aí vai a fase 2, onde eu vou te ensinar a nova forma de se comportar. Por quê? Provavelmente você não aprendeu. Como se posicionar com autoconfiança, como se cuidar, como amar se cuidar, como amar se olhar no espelho. Gente, tem clientes que falam para mim
que não olham no espelho, que evitam ao máximo olhar no espelho. Porque quando olha, não gosta do que vê. Olha que triste, gente. Quantas vezes que eu olhei no espelho assim, bem tocada, eu nem passava creme no corpo, porque eu não gostava do meu corpo. Gente, sabe? Não dá para ser feliz assim. E você quer que as pessoas te respeitem. Você quer que as pessoas entendam o seu ponto de vista. Você quer se sentir amada pelas pessoas. Mas você não se ama. Você não se valoriza. Como que as pessoas vão te valorizar? Sendo que você não vê valor em você. Então aqui eu vou te ensinar a criar essa nova identidade. E depois você vai sustentar, que eu vou te ensinar a criar a rotina produtiva. A cura acontece na rotina, gente. Da mesma forma que você viveu situações do seu passado com forte impacto emocional, que foram repetindo, repetindo, repetindo diversas vezes, você criou aquela crença negativa. Então agora, depois que a gente limpou seu subconsciente, depois que você entendeu quais novos hábitos que você precisa ter para você ter os resultados que você quer na sua vida, você vai ter que sustentar eles. Fazer os novos hábitos para que você desperte a sua nova versão. Então, são essas três etapas que você vai percorrer lá no Código da Mulher Segura. Um processo, três etapas, uma nova identidade. Fez sentido para você, gente? Ah, esse código ficou bom demais! Que orgulho desse projeto, gente, sério. E ver os depoimentos, eu postei tantos depoimentos lá no meu feed, depois vocês olham lá. É assim, muito gratificante. Muito gratificante, sabe? Porque eu vivo essa. Então, eu não preciso, assim, do depoimento para eu confiar que o meu método funciona, porque eu criei esse método através do meu processo. Então, eu sei de onde eu vim e sei onde estou. E sei que é só o começo. Porque quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu evoluo, mais eu cresço. E eu vou nessa sequência até o último dia da minha vida. Porque eu entendi que a vida é um processo de evolução, não é uma chegada. É um processo de evolução. A chegada é a morte. Já pararam para pensar nisso? A gente fica assim, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá. Chegar lá é a morte, ó, é quando acabou. Então, queira viver o processo da vida, o processo de evolução. Veja a vida como um joguinho. Que você vai jogando, vencendo, vencendo as fases, se superando, matando o chefão, conseguindo mais poder e crescendo. É isso. Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo da vida. Mas como que você vai viver, né, tudo isso daqui? Você vai viver nesse processo de três etapas. Ó, chegou uma pergunta: por que que esse ciclo aparentemente se repete na vida de várias pessoas igual ou parecida? Enquanto você não passa de fase, você fica na mesma fase. Então, enquanto você não supera, você não bate de frente com aquele problema e você não se torna outra pessoa, você fica ali no mesmo problema. Então, é como se fosse um jogo. Você tá ali naquela fase, você não quer mudar seus comportamentos, você não quer tomar as atitudes que precisam ser tomadas, você não vai passar de fase. E aí você tem que ficar vivendo a mesma situação com pessoas diferentes, com cenários diferentes, mas quando você olha a mesma situação, por quê? Porque você não melhorou ainda. Você ainda não evoluiu. Fez sentido? Então, imagine como seria a sua vida se a insegurança deixasse de comandar as suas escolhas. Essa luz aqui que eu conheço, que eu coloquei nessa mulher, gente, é porque tudo começa aqui, dentro da gente. A gente fala coração, mas é cabeça, tá? Que na verdade começa na nossa mente. Mas coração, pra vocês entenderem, né? Que é a essência. Que é a essência. Antes, como que você. Vamos ver se vocês vão dar check nisso aqui. Busca aprovação o tempo todo. Vive se comparando, se diminuindo. Tem medo de se posicionar. Aceita menos do que merece. Desiste de si com facilidade. Mas, quando você vive a jornada, essas três etapas, se conectar, criar e sustentar, o que que acontece?
você assume o controle da sua vida. Você vai confiar nas suas próprias decisões. Você vai se posicionar com segurança. Você vai construir relações saudáveis e verdadeiras. Você vai cumprir o que você promete para você mesmo. Você vai transmitir leveza, confiança e magnetismo. Quem aqui quer sentir isso, mulher? Me conta. Quem quer sentir isso? Me conta. Então, eu. Então é viver a jornada. Não vai cair no seu colo, tá? Não vai cair no seu colo. Eu não vou te vender. Vai ser simples, fácil, prático, nada. Processo. Mas se você se dedicar, você vai conseguir. Então, o que que você recebe, tá? Agora eu vou falar de forma prática. O que que você recebe quando você compra o Código da Mulher Segura? Não é curso, tá, gente? Curso são aulas gravadas e pronto, acabou. Isso aqui é um ecossistema. E o que que é esse ecossistema? Você vai ter a mentoria comigo, que é como se fosse aqui, ó, esse momentinho aqui que nós estamos. Não é bom ter esse momento? Pra gente conversar, pra gente pensar. Só que aí eu deixo mais aberto ainda, né, para vocês falarem. Aqui tem que ser um ambiente controlado, porque eu não conheço vocês. Então, na mentoria, como a gente vai encontrando ali toda semana, ó, todo mês, a gente vai se conectando. Tem mês que tem 2 encontros por mês e pode ter até mais. Então, vai depender. Eu tenho a comunidade Mulher Segura, que eu mando lá o link. E a gente combina os horários e a gente faz os nossos encontros. Então, é um momento assim, sem hora para acabar, você não vai estar sozinha. É comigo. Tem muita gente que vende método e coloca pessoas, né? Profissionais para dar as aulas, para dar as mentorias. Não, você vai estar comigo, tá? Essa mentoria é comigo. E além dos encontros comigo, você vai ter também o método. Aí esse método está todo gravado já para você. Por quê? Para você escolher a hora que você vai fazer, para você ver e rever as aulas quantas vezes precisar. Então, quem quer fazer um método bem tranquilo, com uma aula por semana, uma aulinha, você faz ele em 6 meses. Mas, se você quer fazer mais rápido porque você está querendo acelerar seu processo, você pode acelerar. Se você quiser fazer os 6 meses e repetir para gravar mais ainda, você vai ter o acesso estendido durante um ano. Então, durante um ano, você vai poder ver e rever as aulas quantas vezes precisar. Você vai poder ver e rever as aulas da mentoria, porque as aulas da mentoria também ficam gravadas, se você não puder participar no ao vivo. E você vai ter os encontros comigo durante um ano. E, gente, tem hora que tudo que a gente precisa é de um alavancão. De um alavancão. Vocês vão ver, gente, o efeito que dá esse encontro. E olha que esse encontro nem foi conteúdo teórico mesmo, né? Igual eu trago na mentoria. Porque a gente está balizando aqui o conhecimento para todo mundo. Tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, então não tem como aprofundar muito. Mas já vai dar aquele negócio. Amanhã você já vai querer começar a fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho muito importante isso, sabe? E vocês vão ter ali os exercícios terapêuticos, né? Que vai ser o nosso e-book, tá? O nosso e-book com todos os exercícios ali para você fazer diariamente, para você desenvolver os novos comportamentos que vão te levar os novos resultados da sua vida. E eu já falei dela aqui com você, né? Você vai ter a sua mentora virtual. Então, aconteceu um problema ali urgente que você precisa falar ali com alguém, você vai ter a sua mentora virtual 24 horas por dia para você ir conversando com ela e ela te orientando. Como eu disse, gente, é um robô, tá? Então, não é o conselho que você vai levar, você vai filtrar. Ela vai te orientar e você vai colocar com as suas palavras. Não é para ficar copiando e colando conversa de robô, não, tá? Ela vai te ensinar e você vai aprender para você desenvolver a sua forma. São quantas aulas? Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, aliás, só vou terminar de falar essa parte aqui e mostro para vocês. Então, além disso tudo, você vai ter a minha equipe de terapeutas. Então, gente, o suporte no meu curso não é secretária que vai falar assim sobre login, sobre estrutura. Não, isso aí também eles vão responder, mas são terapeutas. Então, a terapeuta que te atender, ela é treinada com o meu método e você pode ali tirar sua dúvida com ela que ela vai te orientar, tá? Então, ela sabe sobre os exercícios terapêuticos.
Então é totalmente diferente, né? Só que aí eu peço em até 24 horas para te responder. Então, por isso que eu criei a robô, para ela te apoiar ali numa forma urgente, mas até 24 horas você pode ser atendida por uma terapeuta via WhatsApp, para você tirar suas dúvidas, para você ter orientações sobre o conteúdo e você trazer o seu momento de evolução ali, tá? E junto com os checklists, planejamento. Gente, tem muita ferramenta boa para organização de rotina, para organização das suas finanças, para organização de rotina profissional. Então, tem muito roteiro ali, muito bom para te ajudar, tá? E você vai ter os módulos de expansão, que é uma biblioteca de conteúdos que vai te ajudar com relacionamento, dinheiro, carreira, saúde, tudo, gente. É uma plataforma para a vida mesmo, né? Porque o meu processo, igual eu falei com vocês, não é uma terapia para você falar do seu problema atual. Eu quero que você aprenda como se tornar uma mulher forte, capaz de suportar os problemas atuais. Entendem a diferença? É um processo de desenvolvimento pessoal. Você vai aprender a se desconectar dos seus traumas, criar uma nova vida e sustentar as decisões que você tomar. Então, aqui eu vou te ensinar a criar um plano de vida. Você vai parar de ficar nesse piloto automático, fazendo e reagindo e vivendo. Não, você vai criar um plano de vida comigo. E esse plano de vida que vai te ajudar a chegar nos resultados que você tanto busca, tá? Deixa eu até ler uma mensagem aqui. Hoje mesmo eu já estou em movimento, já me comprometi a fazer uma live, uns vídeos do meu perfil. Eu estava procrastinando, o dia não saiu como planejado, agora já estou aqui me preparando para gravar os vídeos, honrar meu compromisso comigo mesma. E realmente, esses dias de aula com você mudou muito na minha vida, na minha mentalidade. E sem dúvida, o Código da Mulher Segura deve ser muito transformador. Que bênção, gente. Fico muito feliz, porque essas aulas é para despertar e lá é para transformar. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é de um incentivo. A gente às vezes recebe tanta crítica na nossa vida, recebe tanto palavra de desânimo, palavra de peso, que a gente às vezes precisa só de um incentivo ali e falar assim: vai, minha filha, que aí você já sacode a cabeça e vai. Então, por isso que essas aulas gravadas são muito boas também. Porque às vezes, num dia que você estiver desanimado, você abre ali uma aula. Quantas vezes, gente, que eu já tomei café escutando as minhas aulas? Pra quê? Pra dar aquele up e já começar o dia de uma outra forma, tá? Então, quem perguntou aqui como é que é as aulas, vou mostrar para vocês agora como é que é a plataforma, tá? Então, a plataforma, gente, é essa daqui. Quando você comprar, você já vai ter acesso a ela e já tá tudo disponível, tá? Já tá tudo disponível para você. Então, você vai entrar aqui, você vai ir no Comece Aqui. Lá eu já tenho, eu te explico tudo como é que é a jornada, por quê? Não são aulas separadas, aleatórias, não, tá? Você tem que seguir o processo, porque, como eu disse para vocês, vocês têm que aprender primeiro a desativar esses gatilhos no cérebro, para depois criar novos hábitos, para depois sustentar. Então, nesse módulo aqui, desconexão emocional, eu te ensino a fundo a fazer a hipnose com você mesmo. E isso é tão bom, gente, que você vai usar isso aqui para a vida, tá? Porque aconteceu um problema na sua vida atual, você já pode parar e fazer o processo que você vai aprender a tirar essas cargas emocionais. Você não vai ser aquela pessoa que vai ficar carregando mágoa das situações, mas, sabe, você vai aprender a fazer essa faxina interna. E aí, o que que acontece? Você vai começar lá. Não começa aqui. Você vai aprender a fazer a ativação diária, que são práticas de 5 minutinhos. Você tem que fazer todos os dias. Ah, Lorraine, tem que ser todo dia? Todo dia. Por isso que eu posto lá no meu Stories, né? A ativação diária. Eu posto todo dia. Por quê? Porque vocês têm que fazer, gente. A gente precisa desse reforço diário, né? Só que são 5 minutinhos ali, num áudio ali de auto-hipnose, para você já programar sua mente para o dia. Você vai ter acesso aqui à nossa robozinha, que aí você já abre o chat GPT e você já tem a robô lá integrada para você. E você vai seguir aqui o primeiro mês, que é o despertar. Depois o segundo mês, que é a dissolução traumática. Depois o terceiro mês, que começa o processo de reprogramação mental. Depois o quarto mês, que você vai entrar em ação. O quinto mês, que você vai aprender a transformar suas relações. E no sexto mês, que você vai aprender a criar a sua nova vida. Esse sexto mês, gente, é tão importante, porque você vai aprender a criar a sua nova vida e você vai aprender esse caminho. Por quê? Quando você realizar
todos os objetivos que você se propôs, é hora de subir de nível de novo. Lembra que eu falei com vocês que é uma escada de evolução da vida? Então você vai aprender como é que você vai fazer isso. Na hora que você realizar todos os seus objetivos, você vai ver que vai começar a se apresentar alguns desafios na sua vida. E você vai fazer o quê? Porque agora você já é uma mulher segura. Você vai fazer assim: oba! Oba! Chegou a hora de ir para o próximo nível. Então você vai rodar esse protocolo aqui de novo, para você desenhar o seu próximo nível e se dirigir para lá, tá? E aí aqui também tem alguns bônus, né? Que é o postura magnética, que é o reset mental. O postura magnética é o curso que eu ensinei para vocês, né? Que você vai ser seguro, você vai aprender a parecer segura antes de você se tornar. O reset mental, a farmacinha, que são também áudios para você aliviar a sua mente quando tiver com algum estresse, um nervosismo ali, você escuta o áudio para te relaxar, por isso que chama farmacinha. E a biblioteca de aulas, que são muitas aulas aqui para o seu desenvolvimento. Ao todo, a gente tem 100 aulas, tá? Disponíveis para vocês, mais as aulas que vão estar gravadas da Masterclass, né, ao vivo, que vocês vão começar a receber a partir do momento que vocês compraram. Só que, gente, não desespera. Nossa Senhora, 100 aulas, não vou conseguir fazer. Vai, porque você vai fazer no seu tempo, no seu ritmo. E o principal é você seguir a jornada de 6 meses, né? A biblioteca de aula, que são muitas aulas também, você vai fazendo à medida que você sentir necessidade. Até aqui, ficou alguma dúvida, gente? Deu para entender como é que é o processo completo? Me conta. Deu? E aí, deixa eu mostrar aqui como é que é a aula para vocês entenderem mais de perto. Então, são aulas comigo, tá? São aulas, algumas mais rapidinhas, outras demoram um pouquinho mais, mas tudo muito prático. Você faz a aula com o seu caderno de exercícios. Por quê? Eu não dou exercício para você fazer depois em casa, não, porque eu sei que você não vai fazer. Você vai fazer comigo na aula, tá? Na aula. E aí, toda aula, a gente cria o plano prático para você executar durante a semana. Então, assim, áudio de qualidade, câmera de qualidade, para você ter uma experiência boa também, sabe? De áudio, de vídeo, para que você de fato evolua de uma forma gostosa, leve. Então, são aulas muito boas também para você. E depois você pode ver e rever quantas vezes você precisar. Beleza, gente? Então, só para reafirmar aqui, né, que você vai ter a robozinha 24 horas por dia, a nova vida, né, que vai te ajudar a criar a sua nova vida e te ajudar com os problemas atuais também, que forem surgindo ali. E a Clara. A Clara é a sua organizadora de rotina. Então, com a Clara, você vai aprender a criar o seu planejamento inteligente. E no final, gente, do planejamento, na hora que você concluir, falar com ela assim: beleza, então agora é isso mesmo que você criou que eu quero. Ela vai criar um mapa visual para você. Então, toda semana você pode criar o seu planner personalizado, de acordo com o que ela falou, né, para você ali, vocês fizeram juntas, para você fazer na semana. Então, todo domingo eu faço o meu plano. Pra eu ter ali a minha organização visual, que eu sou muito visual, gente, eu gosto de ver, sabe? Eu sou muito visual. Então, você pode fazer ali a sua organização visual para você ter ali na sua semana com as suas prioridades, com os seus objetivos, para você não sair da jornada, tá? Quem aqui também é muito visual, gosta de ver, assim, para poder, né, ter essa visão do curso, ó, da sua rotina mesmo, né? Então, gente, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Gente, esse curso ficou muito completo mesmo, tá? É uma escola. Eu falo que isso aqui é uma pós-graduação em você. É, de fato, você aprender a cuidar da sua vida, a se organizar, a ser comprometida, a curar seus traumas. É a plataforma que vai te ajudar a criar a sua nova vida. Se você fizer tudo direitinho, do jeito que eu proponho, é impossível a sua vida ser a mesma. Impossível, tá? E, tá, Lohane, entendi tudo, mas e se eu entrar na plataforma e eu ver que não é isso que eu quero? Vocês vão ter 7 dias de garantia com risco zero. Então, ai, Lohane, não gostei. A gente vai liberar para você.
a gente vai devolver para você seu dinheiro e pronto. Entendeu? Então já tá tudo liberado. Não tem isso de igual de tem cursos, né? Que você entra e só tá um módulo liberado. Aí você nem sabe como é que é o resto do curso. Não, 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 não. Aqui você vai ver tudo, tudo. E se você falar assim, não é isso que eu quero, pronto. Você vai entrar em contato no e-mail, vai solicitar e a gente vai reembolsar. Por quê? Porque eu não quero que você se comprometa com algo que você não queira, porque senão não vai adiantar. Você tem que fazer algo que você quer. Eu falei isso lá no começo com vocês, né? Você tem que querer fazer. Porque senão eu posso trazer o melhor para você, o melhor, melhor, melhor. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque você não quer, entende? Então não tem problema nenhum com isso daqui, de devolver dinheiro. Eu quero pessoas que estão no Código da Mulher Segura que vão de fato fazer dar certo, tá? Fez sentido para você, gente? Até aqui? E aí, quem aqui quer viver essa jornada? Quem aqui sente que chegou a hora de investir em você? Eu imprimo tudo. Eu também. Gente, aqui, vou mostrar para vocês. Só que o meu, gente, assim, já tá todo detonado de tanto que eu refaço as aulas, né? Mas aqui, ó, tudo impresso aqui, ó. Faço e refaço, faço todas as aulas, ó, tudo escrito. Vou mostrar, não, pra vocês não conhecerem as minhas sombras. Ai, ai. Mas tá tudo aqui. Eu faço o meu curso, tá? Eu faço sempre. Por quê? Porque eu compilei ali o processo de desenvolvimento pessoal e toda vez que eu vou dar um salto, eu reassisto. E, gente, é tão engraçado porque eu gravei a aula e quando eu reassisto, eu tenho insights que eu não tinha pensado. Então, é muito fantástico essa teoria, sabe? Porque é uma teoria mesmo validada, né? Neurociência, na prática. Então, tem hora que a gente tem que ver e rever para a gente cair a ficha e lembrar: opa, olha aqui, minha filha, você caindo aqui nessa repetição de novo, volta. E aí você vai e volta. Entendeu? Então, vocês estão rindo aí de mim, né? Então, gente, ó, então bora, né? Então, agora eu tô falando com mulheres que realmente querem se movimentar, querem caminhar. Então, bora falar sobre o nosso investimento, né? Então, qual que é o investimento para essa mentoria, para esse processo durante um ano? Então, você está adquirindo a mentoria comigo durante um ano, o método durante um ano, a Robô Nova Vida durante um... Ah, na verdade, a Robô é para sempre. A Robô é vitalícia, tá? Mesmo quando acabar, você continua com ela, porque ela vai ficar integrada no seu chat GPT. Eu ensino como é que faz isso também, tá, gente? É super fácil. Acompanhamento no WhatsApp durante um ano, materiais de apoio durante um ano, módulos de expansão durante um ano. Então, você tem que pensar que são 12 vezes de 299. É como se fosse um curso de pós-graduação. É realmente um investimento que você vai fazer para você aprender a lidar com a sua vida. Gente, isso não tem preço, tá? Eu já tive aqui casamentos restaurados, casamentos separados, que era o melhor. Ou separa ou melhora, filhos com a vida transformadas, porque a mãe se transformou. Promoção. Igual uma cliente falou assim, Lohane, a promoção que eu ganhei no meu trabalho, em um mês eu recuperei o valor que eu investi. Entende? Você tem que pensar assim, o quanto que eu tô deixando de ganhar, o quanto que eu tô deixando de ganhar, porque eu não acredito em mim. Eu tenho certeza absoluta que você está deixando dinheiro na mesa porque você não acredita em você. Eu tenho certeza absoluta. Você tá deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque a gente recebe à medida que a gente acredita que merece receber. O nosso merecimento, ele manda tudo. Se você não acredita que você merece receber, você se sabota. Ou você se sabota para você nem ganhar, ou você se sabota para você ganhar e perder. Quem aqui já ganhou e perdeu dinheiro? Ganhou dinheiro e perdeu dinheiro. Achou que dessa vez ia e não foi, né? Só que aí, gente, o que que acontece? Para vocês que chegaram até aqui, eu resolvi fazer uma condição ultra mega especial. E eu vou falar só para quem falou assim, quem vai escrever aqui no chat, eu quero me tornar uma mulher segura. Quem escrever vai receber essa condição especial. E, gente, ainda tem um sorteio, né? Com as participantes no ao vivo.
ainda tem um sorteio. Então fica aqui, tá? Que eu vou sortear uma sessão comigo, individual comigo, para quem está aqui no chat, tá? Então, se você quer se tornar uma mulher segura e você quer uma condição especial exclusiva, eu vou deixar aqui para você agora. E eu vou até copiar aqui no chat, ó. Vou mandar aqui no chat o link. Eu vou ganhar essa sessão. Ó, tô gostando da lei da atração, eu tô gostando. Gente, eu não consegui copiar o link aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês a condição especial. Só para quem está aqui até agora, está assistindo essa aula agora, eu vou colocar essa condição especial de R$ 3.000, que é o processo normal, né, de um ano. Qualquer mentoria, gente, que você for fazer, é de 3 para cima, tá? Isso é o normal. Para vocês hoje, eu vou colocar menos de R$ 100. Menos de R$ 100 por mês, você vai adquirir a mentoria comigo individual, ao vivo, tá? Ao vivo. O método, a robô vitalícia, pro resto da sua vida você vai ter essa robô. O acompanhamento, material de apoio, os modos de expansão. 12 de 9, aqui tá 97, mas é 99. 12 de R$ 99. 12 de R$ 99. Ou 960 à vista. Então, deu uma diferencinha aqui na arte, mas é basicamente isso. Você vai ter as atualizações do programa, você vai ter a garantia de 7 dias, você vai ter o acesso imediato. Quem comprar já vai ter o acesso. Já teve gente que eu já vi os nomes aqui que já comprou, já adquiriu, que essa condição está disponível hoje para você. Mas eu vou disponibilizar aqui para vocês também, para vocês continuarem com essa condição e exclusiva. Ó, eu quero me tornar uma mulher segura, eu quero me tornar uma mulher segura. Então agora é a hora. A Jeane, já comprei, eu vi seu nome lá, Jeane. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então você já consegue ter todo o acesso a tudo isso que eu falei aqui lá no seu e-mail, tá? Lá no seu e-mail vai ter o acesso, você clica e você já vai ter acesso à plataforma, tá? Então, estou muito feliz, gente, com vocês que já entraram. Eu quero copiar aqui o link, só para eu deixar aqui para vocês. Aliás, minha equipe, tem alguém da minha equipe aí que pode copiar o link e colocar aqui? Porque eu não consegui copiar ele aqui agora. Deixa eu ver se alguém da minha equipe surge para nos ajudar aqui com o link. E, gente, eu quero fazer o sorteio aqui para vocês, tá? Então, ficou claro, gente, até aqui? Ficou claro? Eu vou deixar agora o link aqui para vocês comprarem. E a gente vai fazer o sorteio, tá? Enquanto isso. Deixa eu só passar aqui para nossa última tela, que é. Passou aí, gente, que eu fui sair daqui para pegar o link, mudou todo o meu zoom aqui. Pera aí. Tá dando para vocês verem? Deixa eu pôr aqui no chat de novo. Ó. Então, gente, resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje. Você não nasceu inseguro. Você apenas aprendeu a ser assim. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser transformado. Então, você vai agora se tornar uma mulher segura, você vai ter acesso imediato à plataforma e você já vai ter o meu apoio ali, tá? O meu apoio e da minha equipe. Então, gente, enquanto eu faço aqui o sorteio para vocês, eu vou deixar o link, hora do sorteio, hora do sorteio. Eu vou fechar aqui. E eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, para quem quiser já comprar o curso, tá? Então, só um momentinho. Eu quero e vou me tornar uma mulher segura. É sobre isso, gente. Adoro pessoa decidida. Então, chegou a hora. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Só um momento. E a gente vai fazer o sorteio aqui agora da sessão. Quem aqui quer ganhar o sorteio?
Como que vai ser o sorteio? Eu vou colocar um número aqui no naquele sortear de números e eu vou pegar a lista do jeito que tá aqui, ó, os nomes que tá aqui. Eu vou filmar para vocês, tá? Então, ó, o link tá aí, quem quiser acessar. Mas na verdade, né, agora vamos esperar, né? O sorteio. Se você sair daqui, eu não vou ver que você tá aqui, né? Então, deixa eu fazer o sorteio primeiro e a gente faz, tá? Então, eu coloquei aqui o número de pessoas que estão na live. Sortear agora. Vamos lá. Resultado do sorteio número 6. Ó, 6. E agora eu vou seguir aqui a lista de participantes e vou contar até o 6. Deixa eu filmar. Depois, se alguém quiser, eu mando para vocês o vídeo para confirmar. Então vamos lá. Deixa eu pôr para filmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Larissa Santana. Quem é Larissa Santana? Tá aqui? Vamos lá, Larissa. Se ela tiver deixado o celular e ido no banheiro, vou sortear de novo. Larissa Santana, está aqui? Vamos dar um prazinho aqui para ela responder. Se não responder, vou sortear de novo. Larissa, vamos lá. Esperar aqui um minutinho. Gente, não acredito que a Larissa vai perder. E ela estava falando aqui, viu? Ela estava interagindo. Eu vi ela interagindo. Ai, ai. Então, vamos lá. Larissa não respondeu. Sim, ela estava aqui até daqui a pouco, até agora há pouco. Pois é, por isso que eu tô com dó, porque eu vi ela interagindo. Vamos lá, vamos fazer igual o leilão. 5 segundos, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. Larissa, última chamada para Larissa. Deixa eu aproveitar aqui e finalizar aqui a aula também, porque agora eu vou abrir um espaço, né, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar. Então, eu vou finalizar a aula, a gravação, né, para quem assistiu gravado, foi até aqui. Gente, quem está assistindo no gravado, entre em contato com o meu suporte, vai ter um link ali para vocês conversarem, né, sobre o método, sobre o código. Vai ser um prazer receber vocês na nossa plataforma Código da Mulher Segura. Quero muito que você se torne uma mulher segura, tá? Então, qualquer dúvida é só você chamar no suporte. Combinado? Então, eu te espero lá dentro da plataforma, tá? Um beijo. Gente, a Larissa apareceu. Deixa eu só pausar aqui a gravação.